Boa tarde, então, pessoal. Bem-vindos a mais uma aula do VetUp Club. Estou aqui recebendo mais uma vez nosso grande parceiro, aqui o Carlos, consultor financeiro, parceirão aí de diversos projetos. Bem-vindo, Carlos. Boa tarde. Pera aí. Eu impedi o microfone aqui. Vai lá. Aí é difícil, né? Boa É. tarde, Leandro. Obrigado aí por mais essa jornada de aprendizado aqui nessa tarde. Espero poder contribuir com todos aí nesse tema que está sendo bem recorrente nos últimos tempos aí. Bom, então hoje... Agora acho que vai dar para você desativar o mudo aí sozinho. Hoje a gente vai falar então de como olhar, né, o valor de venda da empresa. Esse mercado de compra e venda de clínicas está bem aquecido, tá? Tem muita gente falando sobre isso e vender a empresa pode ser uma boa oportunidade, né? Por vários motivos aí, né? Não tenho a visão assim, né? Sei lá, quem tá aqui? A Elaine, né? A Elaine vendeu a clínica dela. Nossa, devia estar mal das pernas, a Elaine estava mal, então vendeu a clínica. Pelo contrário, né? Vender o negócio pode ser um indicativo de sucesso e de você antecipar o lucro aí de vários anos da sua empresa, tá? Também pode ser importante para resolver questões societárias, tá? Entender o valor de venda, né? Isso foi o que a gente colocou lá no nosso site. Às vezes tem discordância de sócio, até mesmo processo de aposentadoria, né? Então isso acontece. E a gente estava brincando aqui antes de começar, né? Você vai lá, gasta dinheiro com consultoria de valuation para saber o valor da sua empresa e não a vende, né? Foi o dinheiro no lixo? De maneira nenhuma. É um investimento muito bom porque você entendeu o seu financeiro bem profundamente e vai servir como um planejamento aí para os próximos anos, tá? Então, eu convidei o Carlos aqui para bater esse papo com a gente, tá? Ele já vem trabalhando mais de 10 anos, né, Carlos, com clínicas e hospitais veterinários. Inclusive, eu conheci o Carlos quando eu trabalhava no hospital veterinário há 10 anos atrás, tá? Então, já é uma longa trajetória. E ele era consultor desse hospital, né? Eu nem pensava em trabalhar com consultoria ainda, e o Carlos já estava lá, né? E então, o Carlos tem uma vasta experiência, né? Conhece bem o mercado. E eu gosto da visão do Carlos aqui, que é sem atalhos, né? Sem números mágicos e truquezinhos. Não. Análise financeira é uma coisa séria, uma coisa importante, que dá trabalho, né? Mas pode ser super importante, tá? Então, para contextualizar para vocês aqui, né? A gente vai falar um pouco de algumas metodologias de avaliar valor de venda do negócio, né? Como que eu chego nesse valor final, quais são os problemas, quais são os desafios, né? E por que que isso pode ser importante para vocês. A gente vai tentar aqui não ir para um lado financeiro muito aprofundado e chato, que é o que eu pedi para o Carlos, tá? Porque aqui entre vocês, eu sei que tem variados níveis aí de conhecimento de análise financeira, sendo que, talvez pelo que eu vejo, a maioria aqui não é expert em análise financeira, tá? Então, a gente vai tender a falar de um jeito um pouquinho mais básico, tá? Se frustrar vocês, isso depois a gente marca uma conversa mais aprofundada, tá? Mas a gente precisa dar uma nivelada aqui no conteúdo para não se aprofundar demais. Tá? Bom, Carlos, eu já adiantei algumas coisas aqui, mas me fala aí, por que que é importante eu saber o valor da minha empresa e mais ou menos como que eu sei, né? Se eu quero vender a VetUp, a Elaine quer vender aí a vida animal, qual que é o caminho que ela faz para chegar pro investidor ali, o veterinário que acabou de se formar, que está com grana no bolso, e falar, minha clínica vale 500, vale 1 milhão, vale 2 milhões, sei lá quanto que vale, né? Como que ela pode fazer isso? Bom, pessoal, Leandro,
esse mercado, como a gente já antecipou, né, assim, até tô, né, você já disse aí há 10 anos, né, eu sempre balizo o tempo que eu tenho de experiência com clínicas veterinárias pela idade do meu filho mais velho, ele tem 14 anos, né, desde quando ele nasceu ali eu atuo com consultoria, mas meu foco sempre foi clínicas veterinárias, né, então essa questão da gestão, do financeiro, sempre muito forte nos meus trabalhos ali de consultoria, a vivência de clínica veterinária. E me chamou a atenção, né? Vem me chamando a atenção nos últimos 7, 8 meses, mais ou menos, da segunda metade do ano passado para cá, a quantidade de pessoas que têm me procurado para conversar, não necessariamente pedindo valuation, pedindo um estudo, mas muito desse questionamento. Carlos, eu fui abordado por uma pessoa que tem interesse, de repente, de entrar como sócio, né? Esse é o mais recorrente, né? Tem ali uma equipe, tem pessoas dentro da equipe que têm potencial. Geralmente o dono, né, o sócio, está um pouco mais cansado, já vem aí de anos e anos, né, lutando na profissão, e viu a oportunidade de renovar, de oxigenar, né, a gestão, oxigenar a empresa dele. E vê uma oportunidade naquele profissional de trazer esse cara para dentro da empresa. Então, veio muita demanda nesse sentido de junho para cá, né? As pessoas perguntando, olha, eu vou colocar alguém, estou pensando aí 2, 3 pessoas, mas como que eu faço, né? Como que eu capitalizo isso? E vem a pergunta, né? Quanto que vale o meu negócio, né? Por quanto que eu venderia? Como é que eu incorporo esse pessoal na empresa, né? E aí, eu acho que foi muito bem aí a tua abertura de dizer que quando a gente fala do assunto de vender, né, de valuation, sempre aquele estigma, né? Aquela coisa de, não, eu estou prestes a vender ou recebi uma proposta de venda e preciso agora, nesse momento, vamos dizer, correr atrás ou ver quanto que vale esse negócio, né? E aí, pessoal, não é por acaso, sempre tem, e acho que o grande objetivo dessa tarde aqui, dessa aula também, Leandro, você já antecipou também, não é entrar em metodologia, não é ser denso aqui nas pautas, né, que é uma pauta muito financeira isso. Eu fiz uma pós-graduação na USP e a espinha dorsal era valuation. É um curso de 18 meses. A gente pega ali de balanço contábil a cálculo financeiro avançado. Então, não é o nosso objetivo estar aqui, mas eu acho que um grande resultado dessa tarde de hoje é se a gente conseguir sair daqui, assim, mais ou menos com algumas coisas que a gente pode dizer que não seria legal numa abordagem de compra e venda, caso vocês fossem, né, comprar, vender, né, a parte, ou até pensar em comprar algum outro negócio, não só para a clínica veterinária, de alguns conceitos que, por exemplo, as pessoas têm, né? Não, o seu negócio vale pelos seus ativos. Vamos lá fazer o inventário das coisas que você tem, e aí a gente chega mais ou menos no valor, né, da empresa, né, nesse ponto. Então, acho que o grande objetivo aqui hoje é a gente, vou chamar de desmistificar algumas coisas, porque quem tem interesse em comprar, gente, sempre vai procurar algo, metodologia ou uma simplificação para derrubar o valor do seu negócio, né? Então, acho que é importante a gente também saber que existem métodos, metodologias e conceitos que antigamente são muito usados aí para empresas de capital aberto, grandes companhias e tal, mas que já está extremamente aderente a pequenos negócios, né? Então, temos hoje profissionais que conseguem fazer esses estudos, essas metodologias e trazer, né, esse investimento também para o que é possível hoje no bolso desse empresário. Então, acho que, assim, compartilhando muita experiência, essa questão da incorporação de um sócio, ou do desejo de você até de entrar em sociedade, até no outro ramo, no outro negócio, que não necessariamente o seu, também tem surgido, e aí mais esse ano, grupos de grandes investidores procurando clínicas veterinárias no Brasil, tá? Isso não é lenda, existe até um pessoal inglês, britânico, que está fazendo um estudo, né, para adquirir clínicas veterinárias aqui no Brasil, inclusive de abrir até capital.
Então, assim, a gente está vendo o movimento da Pets, né, sendo aí com a Pet Love, essa coisa de compra, venda, venda, não compra. E por trás disso tudo está um negócio chamado clínica veterinária. Então, não por acaso, né, mas citando exemplos aí, o mercado está aquecido. Então, hoje, né, nesse cenário, é importante vocês saberem que existe uma metodologia, existe um conceito para a gente se chegar nesse valor. Então, mais do que isso também, fruto da quantidade de anos que vocês trabalham e conduzem esse negócio, quanto que vale esse esforço todo que vocês têm dedicado, manhã, tarde, noite, madrugada, final de semana, aqui, curso, tal. Então, isso tem um valor. E esse valor, ele é medido, ele é calculado, né, e aceito metodologicamente no mercado para falar nisso. E para fechar exatamente nessa pauta, Leandro, também serve como um plano de meta de negócio. Existem outros negócios que a gente fez, valuation, de 2, 3 anos atrás, que a pessoa na época tinha uma oportunidade de vender, alguém, né, surgiu interessado em comprar, o negócio não foi adiante, ela ficou com o plano, né? 2 anos depois, tem nos procurado para atualizar aquele plano. Na verdade, o estudo ele é feito de uma maneira que depois a gente consegue atualizar algumas premissas desse estudo e você tem o valor ali recentemente atualizado nesse bolso. E o interessante é que eles falam, cara, a gente seguiu os grandes marcos desse estudo aqui nas projeções que a gente fez para o primeiro, segundo, terceiro ano, e a gente conseguiu enxergar a capitalização desse valor dentro do nosso caixa. Então, isso também serviu como uma guia, como um plano, né, de metas, né, de valorização, ou seja, seguindo aquelas premissas, aqueles requisitos, independente de não ter fechado ali a venda naquele momento, ele conseguiu capturar valor e viu isso na gestão mesmo, no bolso, né, no caixa da empresa. E sempre bom, né, a gente estar atualizado com o valor desse negócio para a gente estar na referência de mercado, né? É sempre bom saber que estamos trabalhando num segmento, esse segmento vale, né, alguma coisa, algum potencial, e é sempre bom nesse estudo, né, de valuation a gente dá muito essas métricas, né, o quanto você está dentro ou fora do que seria o aceitável de valor para o seu negócio. Então vocês perceberam aí, né? O Carlos está contando um caso real, que ele fez um estudo, uma projeção de vários anos. Isso animou o empreendedor ali e deu uma acelerada ali nos resultados. E coisa de 3 anos para frente ele realizou antes. Ou seja, tendo feito isso, ele cumpriu aquelas promessas lá que ele tinha muito antes. Ele viu que o negócio dele valia muito mais. Então, talvez vocês tenham na mão aí um negócio que vale bastante, tá? Eu não estou querendo, assim, iludir ninguém, né? Pelo amor de Deus, com promessas milagrosas. Mas a gente está dizendo que o mercado tá aquecido aí para compras, né? Recentemente eu conversei com uma veterinária que vendeu o hospital dela, tá? E não pelo preço que ela gostaria, mas ela vendeu, pegou uma grana boa. Porque tem muito isso aí que o Carlos falou, é uma negociação. O cara vem ali, né? Igual a comprar, não, exemplo chulo, né? Mas comprar rede na praia lá, o cara vem lá, R$ 500, aí você sai lá e compra por 50, né? É, mas aí a gente está falando o papel de comprador, né? Mas quem está comprando vai querer jogar o preço para baixo com os argumentos que tem. Quem está vendendo vai querer jogar o preço para cima. O que a gente quer nessa aula aqui, a gente tem um viés totalmente conflito de interesse aqui. A gente quer jogar o valor para cima o máximo que a gente puder, mas é claro que não artificialmente, senão ninguém vai acreditar, tá? E mesmo se você não decidir vender ou não vender agora, isso vai fazer a sua empresa valer mais e vai ficar mais dinheiro no seu bolso, né? E uma oportunidade até que o Carlos contou aí, é vender um pedaço do negócio, você continuar trabalhando nele, trazer novos sócios com gás, né? Que a gente sabe de um caso que aconteceu isso. Entrou sócios novos com gás,
o dono do hospital botou uma grana boa do bolso ali, já antecipou essa grana, e todo mundo saiu ganhando ali, né? Os que eram funcionários viraram empresários ali, né? Do dia para a noite, né? Claro que às custas ali de um investimento, mas hoje eles são funcionários, eles são sócios da empresa, né? E tem uma participação totalmente diferente. Inclusive, isso pode ser bom num plano de sucessão aí, né? É claro que tem que ser pessoas alinhadas, né? Não dá para vender para qualquer pessoa e você bota lá dentro e, né? E faz sua vida virar um inferno ali dentro da empresa. Também não é assim. Mas no caso, nesse caso aí que a gente está contando, é um sócio majoritário, que continua sendo majoritário. Então, no final das contas, é ele que manda. Mas tem os novos sócios para colaborar. Ô, Carlos, mas me fala aí, o que que faz valer a empresa? Os equipamentos que eu tenho, o tamanho do meu prédio, se eu tenho raio-x, o que que faz minha clínica valer mais a ponto de comprarem? Leandro, aqui a gente começa a mergulhar na primeira pauta e conceito financeiro, né? Ela vale pela capacidade que ela tem de gerar caixa ou lucro. No caso de clínica veterinária, a geração de caixa ou lucro está diretamente relacionada, que a gente chama de EBITDA, né? Assim, tem uma sigla inglesa aí, que é EBITDA, que é lucro antes das taxas, dos impostos, que é o lucro operacional, né? Para quem já teve a aula ali do financeiro, né? Do DRE, dos indicadores, né? De análise de rentabilidade, ali, que o Leandro fala bastante, é o nosso lucro operacional. Então, a empresa vale pela força que esse lucro operacional tem, que a gente chama de geração de caixa, de crescer, né? Então, quanto mais ele cresce, quanto mais ele é reforçado em termos de musculatura, né, como a gente fala, né, que caixa é o músculo da empresa, mais ela vale. Então, isso a gente interpreta diretamente, e por exclusão, a gente pode dizer o seguinte: nós só podemos ter ativos dentro de um negócio, não só de clínica veterinária, que sejam capazes de potencializar esses músculos. Ou seja, os ativos não valem per si o valor deles de aquisição. Eles têm que valer aquilo que eles são capazes de gerar receita para a gente. Ou de contribuir com uma qualidade na prestação de serviço que eu tenho dentro do meu negócio. E aí eu estou falando, de repente, de uma estrutura física, de uma boa recepção, né, de um layout legal, de um conceito moderno, né, de acolhimento de cliente. Então, o que vale quando a gente vende um negócio não é a mensuração de quanto eu coloquei ali de máquina, ar-condicionado, etc, etc, etc. Vou ao mercado, eu comprei a tanto, mas já tem 2 anos, está usado, vale um pouquinho menos. Não é isso. O negócio vale a receita, o serviço, o lucro que esse equipamento, ou que esses equipamentos trouxeram para dentro do negócio, né? Então, a gente precisa, primeiro, né, entender, fundamental, se a empresa é lucrativa ou não, né? Quando digo a gente, não é nós aqui como consultor ou alguém que está de fora, mas é o próprio dono, né? Cara, eu estou colocando dinheiro, eu estou investindo. Me disseram que um tomógrafo era bom. Eu estou recentemente agora fazendo um estudo especificamente para um cliente de uma tomografia. Quer colocar uma tomografia no negócio dele. Acho que vem super, super no caso aqui da conversa, que assim, até para financiar uma máquina zero, gente, o banco não dá garantia, não aceita aquela máquina como garantia, o empréstimo que ele está pegando, porque o banco não entende valor naquilo. O banco não consegue entender como um carro, por exemplo, que você consegue deixar esse carro como custódia no empréstimo, porque o carro ele é um ativo de extrema liquidez, né? O banco pode tomar, fazer um leilão, vender. O que o banco vai fazer com uma máquina de tomografia se não deu certo contigo e tomar ela do seu? Nada. Então, assim, até em termos de garantia, os bancos ficam com o pé atrás, né? Então, cara, o valor de uma tomografia é alto. Então, o que vale a pena tomar a decisão de colocar? Então, gente, estou dando um exemplo só, tá? Para fortalecer, Leandro, esse questionamento. Vale pela projeção de faturamento,
pela capacidade que esse faturamento vai ter de amortizar as dívidas de empréstimo dessa máquina que eu comprei, pela força que esse faturamento vai ter de pagar os custos operacionais que eu vou ter que ter, e quanto ele vai me deixar de lucro. Então, ao longo de um período aí de carência que eu vou ter para pagar e até de quitar essa máquina, estou dando tomógrafo como exemplo, mas podem pegar qualquer outro equipamento, no fundo e no fim do dia, o potencial que aquele equipamento tem, aquela máquina tem, é quanto que ele vai me trazer de resultado, né? Então, o fator chave para a gente, primeiro, começar a falar de achar o valor da empresa é uma boa leitura do lucro operacional dessa empresa, seja ele contábil, gerencial, né? Um lucro que a gente consiga, pelo menos, ou que a gente entenda que ele é consistentemente acompanhado. Um lucro que é medido, referenciado ao mercado, a gente entende, né, se ele está dentro ou fora do mercado. Outra variável-chave que a gente sempre diz, se é potencial de geração de caixa, é a primeira linha do nosso estado, que é a receita, que é a venda, né? Uma empresa que tem a capacidade de ano a ano conseguir pelo menos, né, como uma métrica aí, corrigir nos seus preços a inflação, mais o crescimento real da economia, né? A gente tem, por exemplo, para esse ano, o pessoal fala de um IPCA 3,89 e um PIB ali ao redor de 2 e pouquinho. Então, arredondando, a gente deveria, no mínimo, básico, arroz com feijão, crescer 2024 em relação a 2023 entre 6,5% e 7%. Então, buscar taxas de crescimento, mesmo que sejam mínimas, né, bem orgânicas e mínimas, gera potencial nesse crescimento do nosso faturamento, do nosso lucro, né? É importantíssimo, a gente fala bastante disso, provavelmente você tem aulas, né, Leandro? A gente falou bastante disso, da questão da precificação, da gente não fechar os olhos para ter uma boa precificação, mesmo que a gente não consiga, pessoal, repassar para os preços todos os ajustes que a gente tem nos nossos insumos, crescimento de sídio, etc, etc. Mas é importante que, pelo menos a cada 3 meses, a gente se debruce sobre isso, sobre esses custos, faça essa conta de precificação, né, que é a nossa primeira linha. Mesmo que a gente tome uma decisão de não ajustar os preços, que a gente vai ficar fora do mercado, o meu concorrente, às vezes, está no embate ali, ele também não faz o trabalho dele, né, o dever de casa, e eu fazendo, vou me distanciar dele no sentido de ficar para trás, é importante que nós debrucemos sobre esses custos e tenhamos essa sensibilidade, né, de, cara, eu preciso pelo menos aqui, no tal insumo, tal preço, repassar isso. Dá trabalho? Dá muito trabalho, isso a gente sabe que é chato, a gente esbarra em questão de controle de estoque, compra, todas as dores aí que eu sei que vocês têm, que a gente acompanha muito de perto isso aí. E ter uma estrutura que a gente chama de GGO, né, os nossos gastos gerais da operação, e a folha, a mercado adequado para a nossa estrutura, né? A gente sempre tem aquelas contas, aquelas referências que a gente fala nas nossas leituras aí de TRE de vocês. Então, às vezes escapa um mês um pouquinho da mão, outro mês a gente tenta trazer isso, mas é monitorar, pessoal. A nossa empresa é um ser vivo. E ela precisa de alguns indicadores ali, de algumas leituras sendo monitoradas, né, e a mercado, para que a gente possa buscar a rentabilidade no final do dia desse lucro e maximizar aí o valor dela pela geração de caixa que ela tem. Então, acho que esses são os principais fatores, Leandro, aí que eu posso citar aí como uma alavanca para buscar valor. Primeiro, eu preciso conhecer o valor dela, preciso consistentemente ter a crença e fazer a leitura desses resultados, né, desses números na minha operação. Bom, e para ajudar vocês, pessoal, vocês vão lá no nosso canal do YouTube, tá aqui, tá aparecendo para vocês. Vai ter as playlists aqui, tem um curso de precificação que eu fiz a generosidade aqui de deixar aberto, tá? Só não vai ter a ferramenta de precificação. E aqui vai ter uma aula bem completa sobre análise financeira, que eu vou demonstrando aqui o cálculo linha por linha, tá? Então, acessem lá, quem não tem acesso
É só entrar lá no YouTube, né? Quem já tem dentro da nossa plataforma já está lá, tá? Então, vale muito a pena isso aí. E deixa eu só dar uma condensada aí no que o Carlos falou, tá? Então, assim, a sua empresa precisa gerar lucro, né? Normalmente a gente assume aí, mais do que 20%, né? Ao mês ou ao ano. Só que essa interpretação do lucro que ela é meio problemática, tá? Porque aí por isso você precisa assistir essa aula, né? Quem já é nosso aluno aí já sabe, mas a plataforma do VetUp Club, tá? Plataforma VetUp Club. Em qual delas? Vai ter uma lá que é precificação, planilha de precificação de serviços veterinários, vai estar lá. A diferença só do YouTube é que não tem a cereja do bolo, né? Que é a planilha para fazer os cálculos de precificação, né? A gente é bonzinho, mas também a gente é esperto. É, bom, então, ou seja, você vendeu lá, tem que pagar seus impostos, pagar a taxa de cartão, tem que pagar os fornecedores, tem que pagar a equipe veterinária, tem que pagar aluguel, tem que pagar secretário, manutenção, e aí disso sobra um lucro, tá? É isso que o comprador vai olhar, porque se tirar você dali de dentro e botar outra pessoa, ele quer saber, esse negócio para em pé ou desmonta, né? Ah, o negócio é muito bom, né? Mas se sair a doutora Dani lá, aí vai desmontar, né? Por isso que é até importante vocês fazerem esse estudo para uma forma de planejamento, né? Será que se a Elaine sair da vida animal aí, a clínica continua, né? Por quê? Até mesmo se vocês não venderem, vocês têm que olhar para uma empresa sendo lucrativa, né? Sem vocês na operação. Começou a consultoria nova, pessoal do Rio Grande do Sul, semana passada. E até tive reunião com eles hoje de manhã. Daí a gente falou sobre isso, né? Cada um dos três sócios quer tirar 15 mil por mês ali como sócio. Aí um dos sócios deu risada. Ô, você tá louco, isso é muita coisa. Eu falei, por que não? Né? 15 mil pode dar, né? Se a, a clínica faturar 300 mil e der ali 20% por mês, é 60 mil. Se cada um tirar 15 ali só como sócio, ainda sobra 15 para investir. Ah, é impossível? Não é. Fácil? Também não é fácil, né? Mas se a gente trabalhar para isso em alguns anos, é alcançável, né? Então, dá, né? Então, só isso que eu queria complementar para vocês entenderem, né? Agora, se a empresa não está redonda, não está gerando lucro, por quê? A gente tem desperdício, o Carlos falou aí, gasto com fornecedor, seus veterinários recebem muito e eles não rendem o quanto tem que render. A sua estrutura é muito pesada, tanto que você paga de aluguel, água, energia, tanto funcionário à toa aí que às vezes a gente tem, né? É, então, isso pode dar uma complicada nas coisas. Espero que tenha ficado claro e eu quero mais participação aí no chat aí, né? Quem está ao vivo, aproveita que está ao vivo e não fica aí só com o celular ouvindo, né? No fundo, a nossa voz, mas participa ativamente aqui, pega um caderno, faz anotação, que isso é muito importante. Ô, Carlos, acho que você já falou um pouco aí, mas fala um pouco mais, o que então é esse tal do fluxo de caixa descontado? Cada terminologia aí que para mim, como veterinário, é difícil, né? Valor presente líquido, o valor do dinheiro hoje vale menos do que depois. São umas coisas muito difíceis para minha cabeça veterinária e para a cabeça do povo aí, com certeza também. Então, ajuda a gente aí, mais ou menos, entender essa metodologia de cálculo bem por cima, né? Para a gente pensar como pode fazer a nossa empresa valer mais ainda. Maravilha, Leandro. Vou tentar ser o mais simples possível aqui. Se eu esbarrar em alguma coisa muito técnica aí, a gente retorna. Só o Pessoal, José Pedro falou, você acha que vale a empresa valer? É baseado em fluxo de caixa com lucro real.
Mas não existe. É lucro real, não o real do regime tributário, né? O quanto que realmente ela dá de lucro, considerando que pagar você como veterinário é um gasto também. Se você se paga demais, né? Você tem que considerar isso aí. E o Ítalo cortou do GGO, quanto que é saudável aí para a empresa um teto. O Ítalo, no segmento veterinário, a primeira linha de análise que a gente faz é da margem de contribuição. Então, a gente sai lá da receita, desconta os impostos, chega na receita líquida, né? Já paguei o meu sócio chamado governo, aí eu desconto os fornecedores, né? Os fornecedores de insumos que atendem diretamente os procedimentos, né, dentro da clínica, ou produto, se você tem loja de pet, ou seja, produtos que estão diretamente ligados à geração de receita, serviços. Desconta a mão de obra direta, né, que a gente chama de mão de obra direta, dos profissionais, dos veterinários, sua, né, enquanto dono da clínica, se você também trabalha part-time nisso, fazendo cirurgia, algum procedimento, alguma consulta, e na primeira métrica, vamos dizer, o primeiro subtotal que a gente analisa é uma linha chamada margem de contribuição. Essa margem, ela tem que deixar mais ou menos, percentualmente sobre a receita líquida, algo entre 45% e 50% da receita líquida. Ou seja, se a gente assumir aí uma receita líquida de 100 mil, né, fazendo um chute aqui, descontar fornecedor, mão de obra direta, eu teria que deixar uma margem de contribuição mais ou menos de 50 mil reais, que é, chutando alto ali, uns 50% dessa receita líquida. Para baixo dessa margem de contribuição, a gente vai considerar agora os gastos gerais da operação, que é o GGO, e a folha de pagamento do pessoal fixo, vamos dizer, secretária, faxineira, que não está diretamente ligado ali à produção de serviço. Uma regrinha básica, né? O máximo que a gente poderia para deixar um lucro saudável e gerar aquele potencial de caixa que a gente falou para a clínica, a soma dessas duas linhas, gastos gerais e folha, ser no máximo 30% lá da receita líquida. Significa dizer que eu vou deixar ali 20% de lucro, né? Gerei 50% de margem de contribuição, entre GGO e folha, no máximo 30%, deixando um lucro ali de 20%. Então, o GGO, ele acaba ficando muito junto ali com a folha. Então, uma regrinha básica aí, se você quiser testar, soma os gastos operacionais ali da clínica, mais a folha, o pessoal fixo, isso tem que estar no máximo a 30% da sua receita, tá? De novo, às vezes você tem uma estrutura instalada para faturar muito mais em determinado momento, está faturando menos, e aí você está com GGO e folha, às vezes estourando esse tempo. Tá? Pode ser o problema de GGO e folha? Sim, se você não tomar, se você já estressou as alternativas de buscar crescer esse faturamento lá em cima, o seu GGO e folha, a gente costuma dizer, né, Leandro? É igual unha, você tem que cortar, tem que aparar e trazer ela para o patamar. O importante, acho que o Leandro tem emoção, é buscar esse lucro operacional no mínimo de 20%. Por que 20%? Porque 20 acima, é a referência de mercado para o negócio de vocês. Tá? Então, quem vai comprar, já vou emendar aqui, Leandro, quem vai comprar esse negócio de vocês, ele pode olhar para o passado de uma demonstração sua, que você apresente, algum relatório que seja produzido ou foi produzido, e às vezes vem um percentual abaixo disso, 5, 6, 7, 12, por uma má gestão que existiu no passado, ou por uma falta de diligência, de ter aquilo como meta, de acompanhar os 20, aquilo ficou renegado, e o GGO cresceu, você não cortou, etc, etc. Quando ele olha isso, ele fala, cara, aqui tem um potencial, tem uma má gestão acontecendo, então se eu comprar esse negócio, sem que ele saiba quanto vale isso de fato, no valuation dele projetado, eu estou pagando barato. E se eu entrar para dentro desse negócio, dar uns 2, 3 tapas na gestão ali, fazer esse EBITDA, esse lucro, buscar 20 e conseguir manter isso por 5, 6 anos, eu pago o valor que eu investi nessa empresa, porque a pessoa não sabe que vale isso. Então, acho que essa é uma primeira lição que a gente queria dar.
Às vezes, olhar para o passado desses percentuais que vocês têm aí, não necessariamente é o potencial que ela tem. Por isso que o valuation, a gente explora esse potencial. A gente trabalha a empresa buscar esse percentual na projeção. O que sempre acontece é quem vai comprar, às vezes, questionar. Fala, Carlos, mas você está saindo aqui de um histórico de 5, 6%, e está falando que em 2, 3, 4 anos você vai atingir 20, 22. É isso mesmo. 20, 22 é mercado, eu hoje estou fora, e as ações que eu vou fazer de correção é isso, vou diminuir gente, vou trazer serviço aqui para alavancar. Então, você consegue apresentar um plano por trás disso. E é aí que quem está comprando fala, cara, esse cara conhece do negócio, ele tem visão de potencial e de valor dessa empresa. A conversa contigo já muda. Aquela conversa que ele queria fazer na conveniência do posto para comprar o seu negócio, ele já quer marcar num lugarzinho melhor, numa salinha de reunião legal, estruturada, né, com projetor, vai te servir um cafezinho na hora que você chegar. Às vezes até, não sei se tem na cidade de vocês, mas um banco de investimento que vai alugar uma sala para ele. Vai alugar, não, vai, olha, toma uma sala aqui para você conversar lá com o doutor. Então, assim, já muda a conversa. Estou dando um exemplo aqui, brincando, mas a conversa muda. Quero uma conversa na conveniência de posto, cara, já vai para um outro rumo, porque ele percebe que você tem as variáveis e o método na mão para chegar no valor ali do seu negócio. Eu só estou mostrando aqui, ó, que na aula 4 lá tem melhor a conta, tá? Lá no mini curso de precificação. Aí exemplifica melhor que o Carlos estava falando. Ô Gui, se perdeu alguma coisa, tem lá mesmo explicado ali na aula 4. E isso que o Carlos falou, acho que ficou bem claro para vocês, né? Que vocês vão tendo ali mais argumentos, né, para ir atrás. E imagina também, tem várias empresas que trabalham com isso. Aqui em Ribeirão tem uma empresa bem famosa em todos os nichos aí, que é o que chamam de M&A, né? Merge and Acquisitions, né? Fusões e aquisições. Esse é um termo bem conhecido aí de mercado. Então, tem empresa que faz isso e chega aí, ó, Guilherme, vamos fazer um negócio aí, vamos avaliar a sua empresa, eu vou lá, apresento para o investidor e aí, se vender, eu fico com uma comissão. Essa dona de hospital que vendeu esse hospital, né? Não vou falar onde, mas foi assim, tá? Teve uma empresa participando da negociação que foi atrás dos compradores, que é uma rede, né, que estava com as 25, 30 clínicas, e aí comprou a dela, né? Inclusive a gente mesmo foi procurado por uma rede aí que está se estabelecendo, nova ainda, mas que quer montar um monte de clínica aí nos próximos anos. Vieram pedir para a gente fazer consultoria aí acabou não dando certo. O ano passado ele falou que me procuraria de novo esse ano. Ainda estou esperando a gente conversar. Mas acho que essa parte aí ficou clara, tá, para vocês. Então, Carlos, como que eu sei se minha empresa é vendável ou vendível? Sei lá qual que é o melhor termo aqui, né? Se rola negócio, se dá para vender ou não, sim. Em linhas gerais, o que a gente poderia falar disso? Bom, Leandro, o segmento, né, que a gente está falando aqui, ele está altamente demandado. Então, assim, o pressuposto, o pré-requisito é que existe interesse em aquisição, comprar ou participar desse negócio. Acho que isso já é um grande termômetro de que o negócio que você está inserido ele é vendável, né? Ele tem valor, né? Estou traduzindo aqui vendável por ter valor. Agora, geralmente, a gente quando tem uma oportunidade de alguém procurar, né, uma clínica veterinária para prospectar ali uma compra, um processo de compra e venda, a gente percebe que a régua sobe, né, nessa negociação quando a pessoa está preparada ou relativamente preparada com um estudo, com realmente um contexto ali de metodologia e número que ela consiga defender, né, aquele valor. Ela chega para apresentar, ó, eu quero comprar o seu negócio, tal, então vamos lá, tem esse estudo aqui e tal, é isso aqui, essa aqui as curvas de projeção, crescimento, ou seja,
é um plano de negócio, assim, é um número, né? É uma projeção, é uma visão de geração de caixa, né, futura, que está embasada em premissas, muito bem fundamentadas. Então, quem quer comprar já percebe, né, já entende que aquele negócio ele está bem estruturado em termos de desenho. Então, ele já por si só já é eleito um negócio vendável por esse olhar, né, de quem quer comprar, fala, cara, realmente o negócio aqui tá estruturado. Eu não quero ficar só no exemplo de investidor, para não parecer que a gente, de novo, né, reforçando que o valuation é só para investidor, grandes grupos e tal. Mas para quem está, pessoal, na gestão diária, na equipe, e quer participar, geralmente não tem acesso a algumas informações que vocês têm no dia a dia ali, de resultado, de lucro, de projeção. Não tem acesso ali, mais ou menos ouve falar da comissão, ou ele sempre acha que a gente está sempre atrás dos nossos concorrentes, que a gente podia ter isso, podia ter aquilo, que o concorrente faz isso, faz aquilo, mas ele sempre esquece que às vezes custa isso, né? Então, quando a gente também tem um valuation e um trabalho em que você traz essa pessoa para a sociedade, né, seja interno ou externo, ela se sente, cara, eu estou num negócio aqui que o cara tem a empresa na mão. Ele segue essas premissas, são decisões estratégicas. Eu fiz um valuation há 3 anos atrás, de uma clínica veterinária. Esse ano, 3 anos depois, na projeção que a gente fez, esse ano, ele precisaria fazer um investimento de R$ 150 mil que a gente projetou há 3 anos atrás. No que esse investimento? Para que esse investimento? Naquela época que a gente projetou, não tinha desenhado se era máquina, equipamento, um novo serviço ou estrutura. A gente determinou um budget para isso, R$ 150 mil. E ele está executando um plano de investimento em cima de R$ 150 mil, de uma ampliação ali, acho que de uma área de estacionamento, de recepção, de um equipamento, porque ele falou, não é que ele está gastando à toa, mas ele falou, cara, eu tinha um plano para esses 150 mil. Então, ele se reservou de caixa para isso, para nesse momento, 3 anos depois, executar esse investimento. E aí, no ano, óbvio, tecnologia, às vezes alguma coisa ele vai ali achar para fazer investimento. Mas ele se preparou para esse investimento. E esse investimento vai suportar os crescimentos que ele tem daqui para frente para ele estar fazendo. Ou seja, ele não vendeu a clínica, ele está lá com o valuation na mão e ele consegue ter premissas para seguir isso. Então, para quem está entrando, né, como sócio ou alguém que está na equipe, alguém que está sendo incorporado, quando percebe essa rotina, é que a gente não falou aqui, mas existe uma rotina por trás disso também, de convivência no dia a dia que muda entre você e quem está entrando. Não é assim, ó, fiz um valuation, cheguei para o Carlos, falei, Carlos, custa tanto, a cota é isso, você me dá o dinheiro, bababá, e that's it. Não, ele começa a participar da gestão do negócio. E aí, como participante, ele quer ver aquele lucro que eu falei que ia gerar aparecer. Então, ele vai querer ter acesso ao resultado, você vai ter que tomar algumas decisões em conjunto. Então, a gente desmembra aqui também até para uma outra conversa, de até um pouco de gestão que tem que mudar. Mas o ponto é, ele vai começar a pensar 2 vezes em falar de investir, comprar, gastar, 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 porque aquilo vai consumir caixa. Consumindo caixa, aquela distribuição que eu entrei para participar diminui ou deixa de existir. Então, a dinâmica muda, a dinâmica muda. Então, baita potencial, né, com incorporação aí de sócio ou de alguém que está dentro do negócio, de trazer uma visão também, uma gestão diferenciada, não só aí para a questão de investidores externos também. É uma baita oportunidade mesmo. E até já aproveitar para falar para vocês, né? Tem uma pergunta muito boa que eu lembrei agora para a gente falar. Mas antes disso, né? Quem quiser fazer esse estudo, eu fechei com o Carlos aqui uma parceria bem especial, uma condição especial que ele fez em parceria com a VetUp, né? Especialmente para quem já tem uma estruturação financeira aí feita por nós, porque daí já consegue economizar vários passos aí, então o serviço fica mais rápido e, por consequência, mais barato. Então, o Carlos vai fazer esse estudo para vocês, vai entregar para vocês um documento assinado por ele, que você vai poder apresentar para o potencial comprador ali, tá?
E também o que a gente vai fazer, uma discussão de todo esse planejamento financeiro. Isso é essencial que calibra o foco, né? Aquele negócio da Alice no País das Maravilhas, né? Quem não sabe para onde ir, qualquer caminho basta. E aqui calibra muito foco para a gente ver para onde a gente quer ir, né? E ter esse documento nas mãos faz muita diferença. Olha, eu estou com 4 pessoas, sei lá, mais ou menos, próximas que estão fazendo, ou acabaram de fazer esse estudo com o Carlos. Tem um deles, dono de hospital, que falou que está super satisfeito, já está mais de ano com ele e não larga tão cedo, né? Por todo esse suporte que ele está dando no hospital, especialmente depois de ter feito o valuation, tá? Então, quem quiser conversar sobre isso, procura a nossa equipe aí para a gente agendar uma reunião com o Carlos gratuita ali, né? Sem custo nenhum, para a gente conhecer o negócio de vocês e falar mais disso. Ô, Carlos, eu também queria falar, você conhece gente de outros setores aí, né? Muito mais do que eu, o pessoal que está mais restrito ao mercado veterinário. E existe muito investidor procurando negócio para investir, né? Eu recentemente atendi. A gente ia fechar uma consultoria, mas acabou não dando certo lá, porque teve um desalinhamento lá dentro da empresa. Mas era uma empresa de tecnologia que montaram uma clínica veterinária. Olha que estranho, né? Mas o cara era investidor, viu a oportunidade na clínica e montou, tá? A gente também está com outro cliente assim hoje nesse setor. O cara veio de tecnologia, viu a oportunidade, a clínica estava barata, comprou como investidor, vendo o potencial de retorno, né? E a gente já conversou disso, né, Carlos, de investidores de outros ramos, de farmácia e pessoal que você conhece. Quando vê a lucratividade do mercado veterinário, aí brilha os olhos, porque não é todo mercado que tem esse potencial de retorno, né? Então, isso torna mais atrativo ainda esse processo de venda, né? Exato, Leandro. A gente às vezes pensa, né, que quem quer adquirir, comprar, é quem já está no setor, né, ou conhece e tal. Mas a gente tem visto exatamente isso, pessoas que estão fora do segmento, né, que está capitalizado, que tem dinheiro, né, para investir, e olha para esse setor, olha para esse segmento, e tem muita gente, pessoal, que não quer comprar para ficar no dia a dia e enchendo o saco, não. Ele quer ser um investidor, quer ser um acionista cotista de distribuição. Ele quer sentar no final do mês, ver lá quanto deu de rentabilidade, se deu ou não aquele lucro projetado, receber a distribuição, tchau. Não quer nem participar das decisões, assim, obviamente estratégica, tal, mas assim, do dia a dia. Cara, vocês gastaram 8 copinhos a mais de café. Nossa, por que que vocês consumiram 65 papel higiênico, papel tapetinho, em vez de 30? Ele não quer entrar nesse nível, ele quer colocar o dinheiro, que ele está vendo ali 22% ao mês de retorno. Lembra dos 20% que a gente falou de lucro operacional? Pensa aquilo lá, se o teu negócio que gera 20% de lucro todo mês, ano, e a aplicação hoje no Brasil, né, sem ser muito risco variável, ações, bolsa, etc, oscilação, política, etc, que você tem um retorno de 20% ao mês. Né? Quando ele olha isso e fala, cara, isso aqui é um bom negócio para eu investir. É óbvio, né? Para ele investir, ele quer saber o risco e retorno, e aí risco ele quer saber fundamentado, né? Cadê as premissas, como é que você vai sustentar esse crescimento, né? Então, acho que tem muito disso aí, Leandro, sim, que você falou que não é só quem está no segmento, mas quem está fora também, o interesse até de se desfazer de outros negócios e participar aí da sociedade, da capitalização de uma clínica veterinária que ele vê potencial gigante nisso, sim. Eu li um livro sobre isso em 2022 que é bem esclarecedor, sabe? E ele fala alguns pontos importantes, só para sair das finanças aqui um pouco, para não ficar muito pesado aí para vocês. Que uma coisa que ele vai olhar é se você, como empreendedor, foi capaz de capacitar lideranças internas para fazer o serviço. Acho que o Carlos está aí, né? Achei que tinha caído. Para fazer o seu serviço, entendeu? Para ver se assim a empresa vai poder continuar
na tua presença, né? Então, isso é uma coisa, né? Até conversando com a Bruna, acho que a Bruna está aqui, né? Sobre isso, né? Você foi treinando ali funcionários para tocar o hospital, tocar a clínica, sem você estar ali dentro da operação. Isso um comprador vai olhar, mas isso também deve ser uma medida de sucesso do seu negócio, independente da venda, né? Como está falando aqui com o José Pedro antes da gente começar, né? Deve ser uma coisa que a gente deve buscar, né? O José Pedro estava contando, né? Saiu do operacional, voltou para o operacional, agora saiu de novo e o negócio está deslanchando sem ele ali com a mão na massa diretamente, né? Então, essa é uma coisa que eles vão buscar, e se a gente for pensar em vender, também isso não deve assustar a equipe, né? A gente deve mostrar para a equipe isso como uma oportunidade e até condicionar algumas metas ali à permanência deles, né? Alguns bônus que eles têm em longo prazo por ficar, porque o comprador também vai olhar isso, né? Se ele compra e do dia para a noite sai todo mundo, exceto se é o cara que já tem uma equipe dele para botar, né? Não vai ser uma coisa tão boa. Ô, Carlos, fala para mim dos passivos que podem tirar o valor do negócio, assim, o cara botar o dedo e falar, isso aí não vai prestar, não. Legal, Leandro. Fundamental esse ponto. Quando a gente fala de a gente fazer essa avaliação, né, esse estudo, a gente chama assim, o primeiro passo, a primeira etapa é a gente buscar quanto ela vale pela geração operacional de caixa que ela deixa. Então, a gente vai olhar isso ao longo do tempo aí, né? Vamos fazer projeções para isso. Acho que faltou um ponto só rapidinho, né? O valor do dinheiro no tempo, ele não é o mesmo, né? Então, quando a gente fala de descontado, fluxo de caixa descontado, eu sempre preciso entender que o valor da empresa é o hoje. Você vai sentar para uma negociação dia 26 do 3, ou se for amanhã, no dia 27 do 3. Então, por mais que a gente projete os valores de geração de caixa de uma empresa, eu sempre preciso trazer esse valor a presente, à data de hoje. Tá? Então, ele é descontado. Por isso que a gente chama de fluxo de caixa descontado. Eu faço essas projeções, existe uma taxa de desconto, né? Como se fosse uma taxa de juros, mas aí eu não estou colocando juros, eu estou decompondo esse valor por uma taxa, é como se eu estivesse regredindo, né? Em vez de colocar juros, eu tô desidratando esse valor para trazer ele a presente, ou seja, para o dia de hoje. Quando eu faço isso, alguns questionamentos acontecem. Falo assim, ó, peraí, até hoje, aqui, 20, 30 anos, sei lá, 15 anos, você ficou 5 anos sem recolher imposto. Estou vendo aqui que você tem um possível passivo ali, sei lá, trabalhista, etc, etc, etc. Então, o valor, esse valor, né, que é, vamos dizer assim, a parte um, a valor presente, ele precisa ser descontado desses possíveis passivos que eventualmente uma empresa possa ter, né? Alguma ação que você está recorrendo ali, que já tem uma defesa, né? Um possível processo trabalhista que você possa ter, né? Sei lá, pagar comissão e não estar registrado, aquela história toda que a gente fala, né, do segmento. Então, quando a gente analisa nessa metodologia, a gente procura calcular esses riscos também, sejam eles tributários, trabalhistas, né? Por um percentual de êxito, enfim, a gente é conservador ao ponto de calcular isso e desse valor que a gente trouxe a valor presente, deduzir essas dívidas. Tá? Então, quem está sentando para comprar um negócio já entende de cara quais são os possíveis passivos e riscos trabalhistas, tributários, cíveis, trazido a valor presente, calculado também. Né? Obviamente, ele pode questionar se a taxa de êxito de recuperação daquilo é ou não, mas ele já consegue ver nisso que existe uma seriedade absurda, que você está, como se estivesse abrindo, né, o coração, dizendo, cara, realmente eu devo isso aqui, não nego, e está aqui no valor que eu cheguei, vou descontar isso. Então, outra coisa também, a gestão, a partir do momento que ela tem um plano, né, uma visão de valuation, e consegue, diluindo esses custos,
metas, um trabalho, deixando esse passivo cada vez mais para trás, ou inexistente, renegociando, vocês entendem, eu não vou ter valor para descontar da empresa, só vou ter a empresa por si só valorizada, né? Então, esses passivos, essas dívidas, esses débitos, eles corroem, né, esse valor da empresa. Então, na nossa avaliação, a gente procura também fazer, né, esse desconto. Quando eu digo nossa, gente, é na metodologia que a gente defende, tá? De novo, aqui vai aquela dica. É um trabalho que, independente se é a gente ou não, o que eu deveria buscar é mapear essas dívidas, mapear esses riscos, calculá-los, né, trazê-los ali a uma métrica e descontar, né, do valor da empresa. Queria só dar um exemplo, Leandro, rapidinho, porque já era até um outro ponto, a gente já emenda. Há um ano atrás, uma pessoa me procurou já com o valor calculado da empresa, que queria vender, né, eu estava vendendo, pelo valor dos ativos. Então, ela fez um trabalho legal mesmo, pegou máquina a máquina, equipamento a equipamento, junto com o contador, papapá, foram a mercado, valorizado, então veio com uma lista, né, uma soma ali, né? E veio pedir minha opinião, o que eu achava, tal, não sei o quê, né, se estava justo, se estava aderente e tal. Era R$ 600 mil, tá? Eram R$ 600 mil essa a soma dessa lista. Primeira pergunta que eu fiz para ela, quanto que você tem aplicado em investimento? Eu nem questionei a lista. Ela falou assim, olha, por fruto até daquela gestão financeira que a gente sempre fez, eu sempre reservei 5% do meu lucro numa aplicação afastada, spot, aspas, que até eu mesmo esqueço, para ter ali uma reserva caso alguma coisa aconteça. Quanto você tem de saldo nessa aplicação hoje? Ah, Carlos, eu tenho R$ 700 mil. Tá. Quanto você tem de cartão para receber até dezembro de 2026? Tá, parcelava, tem mais 400 mil. Cara, quem está comprando a sua empresa está comprando tudo. É porteira fechada. Então, você vai entregar de bandeja para ele R$ 700 mil de investimento, mais 400 de cartão a receber. Só aqui é o dobro do que está na sua lista de investimento, de ativo. Então, assim como a gente também desidrata o valor dessa empresa pelos passivos, a gente também vai trazer para ela a aplicação, os recebíveis de cartão, tudo que você também tem a receber. Então, a gente chama de endividamento líquido, ou seja, as dívidas, menos o que você tem disponível ali de aplicação, caixa, banco, elas são somadas. E o resultado disso, a gente também soma ao valor da empresa. Então, a gente só consegue fazer isso, pessoal, numa metodologia de valorização de empresa chamada valuation. Qualquer coisa fora disso que a gente está falando aqui, aí é chute, cara, eu acho que vale tanto. Aí não tem muita consistência e muito método, né? Por isso que, de novo, quando a gente fala de um valuation, de um estudo aí de mais metodologicamente falando, e por isso que ele é aceito, porque a gente realmente explora tudo que é passivo, tudo que é de direito e tudo que é de potencial de geração de caixa da empresa. Você só consegue fazer isso em uma metodologia hoje, que é o valuation, né? Então, você tem uma consistência, uma solidez muito maior de poder sentar mesmo e falar, cara, vale tanto essa empresa. Você vai ter discussão de premissas. Ah, mas eu acho que essa taxa de crescimento que você colocou é muito alta. Eu não acredito que o segmento PET vai crescer 15% nos próximos 3, 4 anos. Então, você vai numa discussão, num embate ali, de ajuste de premissa. Mas ninguém questiona o método que você está sentando para falar de valuation, né? Óbvio, se você mexe nas premissas, o valor pode ser mais ou menos. Mas o método, ninguém questiona, né? Então, um ponto que eu quero reforçar bastante nessa tarde o método vale muito, né, nessa negociação de valor da empresa. Está bem referenciado, bem consolidado, te dá muito poder de negociação, né? Então, de novo, não desmerecendo os métodos aí, cada um pensa, né, num método específico, o pessoal traz esses métodos, mas eu acredito muito, tenho 15 anos de experiência, posso dizer que o valuation ainda é imbatível para essa questão de valor de empresas, seja de capital aberto, grandes empresas ou de empresas médias e pequenas, como a gente está falando aqui. Deixa eu tentar traduzir aqui. Eu acho que ficou claro, mas só para esse aí é isso mesmo, cara. E até eu já acompanhei. A gente já fez, né, Carlos, vários planos de negócio junto aí, então eu pude aprender um pouco assim com Já, dificuldade ao longo do tempo, né?
Então, imagina que você chegou lá no estudo, deu 500 mil. Tá? 500 mil. Tá? Ah, clínica tão grande aí, deu 500 mil. O cara vai olhar assim, né? Eu vou pegar esses 500, eu vou pagar hoje para comprar essa empresa. Tá? O que aconteceria se eu deixasse esses 500 mil aplicados numa aplicação que é segura e eu tivesse risco zero, quase zero ali? Então, o que ele pagar tem que ser bem acima desse risco zero, que, sei lá, daria 15%, né? Aí depende aí do mercado. É mais ou menos isso. E o cara vai olhar e falar, putz, em 5 anos tendo comprado essa clínica, em vez de ter me retornado X, vai retornar 2x. E é isso que ele vai ver como investidor, que é uma coisa muito melhor. E de fato né? Nada supera o investimento em negócio saudável, né? Que também tem muita clínica que ainda não dá lucro. E mais uma vez eu falo, né? Como ferramenta de planejamento, que né, a gente falou aí do passivo, né? Puta, vi o passivo trabalhista. Se os veterinários me botar no pau ali, vai ferrar tudo, né? Aí, então tá, vou me preparar, vou fazer igual a Elaine fez. Aí fiz contrato com todos os veterinários e a gente regularizou a situação. Todo mundo PJ, o autônomo hoje, tudo contrato. A Elaine gastou um dinheiro lá com a advogada. Muito mais do que dinheiro, o tempo que a Elaine levou para fazer tudo isso. Eu até admiro aí toda a dedicação que ela teve nisso aí, porque é chato pra caramba, né? Mas é necessário. Então aí ela foi Leandro, planejando Leandro, melhor. e olha que interessante esse exemplo. Desculpa, só te interromper um pouco. E aí você sai do estigma de ficar com medo de alguém colocar você na justiça cara, se eu tiver uma autuação, ou algo, assim, isso vai diminuir o valor da minha empresa. É uma mudança de paradigma, é uma questão de, óbvio, preocupação, medo, né? Mas você começa a trabalhar a sua cabeça para dizer assim, cara, quanto menos exposição a esses riscos eu ficar, maior é o valor da minha empresa. É uma mudança de mindset, de mentalidade absurda. Porque você sai daquela coisa de medo, de, ai, não sei o quê, o meu nome. Para não, cara, se eu tiver essas coisas aqui, o valor da minha empresa vai reduzir. E quando você enxerga esse valor, você vai vendo a cifra caindo. Isso dói mais, né? O que nos força a ter planos, né? E trabalhar realmente para esse tipo de trabalho que você acabou de citar aí, de organizar, de arrumar. Então, até isso, a nossa cabeça, né? O nosso mindset acaba se moldando, né? Mudando nesse sentido. A gente está falando do valuation, mas assim, é o planejamento financeiro como um todo, sabe? Que eu vejo que às vezes as nossas empresas não têm. Eu falo as nossas, claramente, o Carlos sabe disso, que é, ele também me ajuda nisso, né? Por mais que eu preste consultoria, o Carlos também me ajuda nessa parte de análise financeira, porque sempre é bom ter um olhar de fora, né? Eu, como dono, né, tenho os sócios aí, mas é bom alguém com visão refinada aí financeira para ajudar a gente a discutir resultado e até mesmo me cobrar, né, e me botar para frente, né, e me fazer pensar aonde eu quero chegar. Acho que isso que é legal, né? Eu tenho estudado bastante sobre isso e percebido falta esse tempo de reflexão para a gente como empreendedor, sabe? Aonde a gente quer chegar. E o processo de consultoria ajuda nisso, né? Não só a consultoria, tá? Não estou aqui só para fazer propaganda, não, pelo amor de Deus. Estou falando para vocês pararem um tempo para gestão, né? Um momento ali semanal, você sozinho, em silêncio, para olhar o teu negócio, tá? É claro que tendo alguém junto pode te ajudar, mas o trabalho primordialmente é teu. Bom, acho que esses principais pontos aí, esses principais pontos a gente abordou. Se vocês tiverem alguma pergunta a mais, a gente pode ficar mais uns minutinhos ao vivo aqui, mas só para a gente fechar a gravação. Aí, Carlos, faz suas considerações finais, né?
pessoal, acho que mais do que nunca agradeço a oportunidade de poder estar falando com vocês, né? O Leandro falou mais que a consultoria, a gente também tem sempre o objetivo de poder ajudá-los, né? De deixá-los aí cada vez menos expostos nessa questão de valor, de avaliar, de valor de empresa, as sugestões, né, que venham para cima de vocês aí numa eventual proposta, que não consigam capturar de fato o valor da sua empresa, né? Então, agradeço, estou à disposição sempre para o que precisarem. Falar mais a fundo da metodologia careceria de um tempo maior, e, enfim, de um aprofundamento aqui em finanças, não era esse o nosso objetivo, mas, havendo interesse aí, de novo, o Leandro falou, e me coloca à disposição, se quiserem marcar uma reunião para a gente até mostrar alguns exemplos, né, Leandro? Acho que visualmente mostrar o que é esse trabalho, até para que vocês possam ter uma sensibilidade melhor, me coloca à disposição, mas queria muito que vocês ficassem com a seguinte mensagem, né? A melhor maneira hoje, realmente, de você descobrir o valor do seu negócio, seja ele uma clínica veterinária ou outro negócio que você tenha, realmente é buscar o potencial de geração de caixa desse negócio. Projetar esse potencial, trazer esse potencial ao valor presente, olhar as dívidas, descontar essas dívidas e adicionar ali o que eu tenho de aplicação, de recebimentos também, tá? Esse é o melhor formato e o mais assertivo que você pode hoje começar uma conversa para negociar aí o valor de uma empresa, de um negócio assim. Obrigado, então, gente. Desejo sucesso aí para quem decidir vender o negócio, para quem decidir melhorar a gestão. A gente se vê na próxima aula.